Olá, pessoal. Vamos direto ao ponto. Boas-vindas a esta nossa análise visual pensada especialmente para a turma de bacharelado em teologia que está encarando a disciplina de filosofia geral. O que a gente vai explorar aqui não é só história antiga não, tá? É uma investigação profunda sobre uma daquelas questões que literalmente fundam a experiência humana. Como funciona essa dinâmica incrível entre a nossa mente que pensa e a realidade que nos cerca. Afinal, como a gente sabe o que sabe? A ideia deste material é justamente destrinchar a teoria do conhecimento e clarear aqueles debates históricos que definem o próprio ato de conhecer. Bom, o nosso roteiro de hoje está dividido em 5 passos bem claros. A gente começa com o fenômeno do conhecimento, passa pela possibilidade de conhecer, a origem do conhecimento, a essência dele e, por fim, fechamos com os tipos de conhecimento e a verdade. Então, começando pela seção 1, o fenômeno do conhecimento. Aqui estão os tijolos básicos da epistemologia. Para começar, a gente precisa falar do sujeito cognoscente, que é quem atua bem no centro de todo esse fenômeno. Pensem no seguinte: a gente não está falando de um mero receptor passivo. Esse sujeito é a consciência humana, dotada de intenção. É aquele que tem a capacidade e principalmente a iniciativa de ir de encontro ao mundo, de fazer perguntas e tentar capturar ativamente a essência de algo que está fora dele mesmo. É a nossa mente trabalhando como uma buscadora implacável da verdade. E do outro lado dessa ponte, a gente tem o objeto cognoscível. O objeto é simplesmente aquilo que se deixa apreender. Ele tem características, tem uma essência que pode ser assimilada e trazida para dentro da consciência do sujeito. E é aqui que a mágica acontece, porque o conhecimento só se forma de verdade quando existe uma relação bem-sucedida entre essas duas partes. Quando o sujeito cognoscente consegue, de fato, captar as determinações desse objeto, aí sim temos o produto fantástico dessa relação, que a gente chama de conhecimento. E olha só, é exatamente a partir dessa relação entre o sujeito e o objeto que a filosofia levanta as 5 perguntas essenciais, criando um verdadeiro mapa da epistemologia. Vejam como as coisas se alinham. Primeiro, a nossa capacidade de apreender gera o problema da possibilidade. Saber se a raiz desse processo é racional ou vem dos sentidos nos leva à origem. Descobrir quem manda mais, o sujeito ou o objeto, gera a questão da essência. E, por último, entender como a gente valida tudo isso nos leva aos tipos e ao critério da verdade. Esse é nosso mapa, e é ele que vai guiar o resto da nossa conversa. Vamos para a seção 2, a possibilidade do conhecimento. Será que dá mesmo para apreender a realidade? A grande pergunta que fica martelando agora é essa aqui. O sujeito possui realmente a capacidade de apreender o objeto exatamente como ele é? É uma reflexão forte. As nossas ferramentas cognitivas são precisas o suficiente para captar a realidade crua? Ou será que a gente está eternamente preso num labirinto de percepções limitadas e falhas? Historicamente, a gente tem 2 posições extremas tentando responder a isso. De um lado, vem o dogmatismo, com uma confiança cega e quase inabalável na razão humana, assumindo que sim, a mente pode alcançar verdades certas e absolutas sem problemas. Mas do outro lado, a gente esbarra no ceticismo, que foca exatamente nas nossas limitações. O cético vai dizer que fatores subjetivos, biológicos e culturais sempre distorcem a nossa percepção, tornando qualquer conhecimento 100% seguro totalmente impossível. É basicamente um cabo de guerra entre a fé inabalável na razão e a suspeita paralisante das nossas próprias capacidades. E é no meio desse caos todo que entra Immanuel Kant, com o criticismo. O criticismo é aquele meio termo estratégico. Ele acredita sim que o conhecimento é possível e que a verdade existe, puxando um pouco daquele otimismo dogmático, só que ao mesmo tempo ele exige uma prestação de contas constante da razão, testando os próprios limites do que a gente pode saber, quase como um cético faria. É a postura de um inquisidor crítico. E nós vamos ver como isso se desdobra no nosso próximo dilema. O que nos leva à seção 3, a origem do conhecimento. De onde afinal surge o saber? A questão agora é um dos mistérios mais fascinantes para qualquer acadêmico. As estruturas do nosso pensamento nascem com a gente, forjadas puramente pela lógica e pela razão? Ou será que o nosso cérebro começa como uma folha em branco, e a gente só adquire conhecimento através das coisas que tocamos, vemos e ouvimos no mundo físico? Essa dúvida dividiu mentes geniais por séculos. O racionalismo, defendido por gigantes como Descartes, jura que o verdadeiro conhecimento nasce na razão, com regras lógicas universais, usando sempre a matemática como modelo de perfeição. Já na outra ponta, os empiristas como John Locke e David Hume defendem a famosa ideia da tábula rasa. Para eles, não existe essa história de ideia inata. A mente é um papel em branco e tudo o que a gente sabe vai sendo escrito ali pela caneta da experiência e das nossas sensações físicas.
E para ilustrar o racionalismo na sua forma mais clássica, nada melhor que a famosa alegoria da caverna de Platão. Ela mostra muito bem a ideia de que o mundo sensível, aquilo que a gente vê e toca no dia a dia, é só uma projeção ilusória, como sombras falsas na parede de uma caverna. Na visão de Platão, para chegar ao conhecimento autêntico, a gente precisa escapar dessas ilusões físicas e ir em direção à luz, alcançando aquele mundo puramente inteligível e perfeito das ideias. Mas aí, mais uma vez, Kant aparece com a solução integradora, o seu apriorismo. Pensem num quebra-cabeça. Ele diz que a mente tem, sim, estruturas lógicas prévias, só que esses recipientes lógicos ficam completamente inúteis se não forem preenchidos com o material bruto das nossas experiências sensoriais. Daí a frase genial dele: conceitos sem intuições são vazios, intuições sem conceitos são cegas. Ou seja, é uma colaboração mais do que obrigatória entre a razão inata e a nossa vivência no mundo físico. Entrando agora na seção 4. A essência do conhecimento. E aí, quem manda nessa relação? O desafio aqui é entender a hierarquia da coisa. A realidade lá fora dita como a gente a compreende, ou é a nossa própria consciência que, no fundo, estrutura e molda a realidade que percebemos? Quem é o verdadeiro chefe na criação do conhecimento? O mundo exterior ou a mente aqui dentro? É aqui que as ontologias realmente se chocam. O realismo defende que as coisas reais, a árvore no parque, as estrelas no céu, existem de forma absolutamente independente de ter alguém olhando para elas. Já o idealismo inverte essa lógica de um jeito bem radical. Os idealistas argumentam que a realidade simplesmente não existe fora do nosso pensamento. Para eles, o ato de ser percebido é literalmente a essência de existir. As coisas são basicamente ideias morando dentro da consciência do sujeito. E para tentar resolver mais esse embate, temos o fenomenalismo kantiano, que funciona como esse grande sistema de engrenagens da imagem. Ele propõe o seguinte: a realidade verdadeira, a famosa coisa em si, até fornece a matéria-prima, mas ela é oculta. A gente nunca vai conhecê-la totalmente na sua essência pura. O que a gente conhece de verdade são apenas os fenômenos, as aparências que já foram mastigadas, processadas e organizadas pela nossa própria máquina cognitiva interna. A gente só conhece a realidade depois que a nossa mente trabalhou em cima dos dados. Chegamos à nossa última parte, a seção 5, tipos de conhecimento e verdade. Os critérios de validação. Primeiro, é bom a gente lembrar que o ato de aprender rola de duas formas básicas. Tem o conhecimento imediato, que é tipo um estalo. É intuição, quando você capta a essência de algo de uma vez só, sem rodeios. E por outro lado, tem o conhecimento mediato, que já exige todo um processo discursivo. É o trabalho racional de ir montando o raciocínio passo a passo, usando lógica, dedução e análise para chegar a uma conclusão segura. E toda essa nossa jornada culmina na questão definitiva. Depois de passar por tantas percepções, experiências e análises lógicas, qual é a régua final? Como a gente bate o martelo e diz que o produto final da nossa consciência é verdadeiro? Para responder a isso de forma sólida, a gente precisa olhar para a origem histórica da própria concepção de verdade no Ocidente. Olha que interessante, a nossa ideia moderna de verdade é uma poderosa síntese de 3 tradições antigas. Dos gregos, a gente herdou a aletheia, que é a ideia da verdade como ato de desvelar a realidade que estava escondida. De Roma, absorvemos a veritas, que amarra a verdade à exatidão da linguagem e ao relato fiel dos fatos passados. E da tradição hebraica, a gente recebeu a emuná, que conecta a verdade com a confiança, com a esperança e com promessas de ações no futuro. Então, no fundo, a verdade para nós é o encontro perfeito entre a realidade manifesta, a narrativa precisa e uma fé inabalável. Contemplando todas essas antigas e fundamentais fundações de conhecimento, a grande reflexão que fica para todos nós, que mergulhamos na teologia e na filosofia, é a seguinte: como toda essa compreensão histórica sobre o sujeito que busca e o objeto que revela a verdade vai moldar as futuras construções acadêmicas de vocês? Qual dessas lentes epistemológicas vai ser a fundação da sua própria busca incansável pelo saber? A gente encerra essa análise por aqui, mas fica o convite e o desafio para que continuem investigando e questionando o próprio ato de conhecer. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!